Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para fazer uma revisão para a Consuplan. Serão 10 aulas. Neste primeiro arquivo, trabalho com 5 questões de figuras de linguagem. Lembrando, todas as questões já apareceram na prova da Consuplan. Vamos lá então. Antítese é uma figura de linguagem que consiste numa oposição de ideias ou de palavras. Assinale a alternativa que contém o exemplo dessa figura. Na antítese, os opostos se excluem. Bruto e branco. Não há uma oposição, tá? Entre bruto e branco. Não são branco preto, tá? Branco negro, bruto calmo. Estreita e funda. São palavras de campos semânticos bem diferentes. Não há ainda uma oposição. Estreito, largo, tá? Fundo, raso. Equilíbrio e murmúrio. Não há oposição. Suave e tímido. São inclusive palavras que estão dentro do mesmo campo de sentido. Idílico e trágico. Idílico é algo paradisíaco. Algo bom, positivo. E trágico é terrível, é tétrico, tá? É abominável. Certamente ruim. Então, nós marcamos aqui a alternativa é de escola. Lembrando que na antítese os opostos se excluem, tá? Se é idílico e trágico, são palavras que de um espectro inversamente proporcional. São opostos aqui que se excluem. Para a questão 2, eu tenho o seguinte comando. Engole suas mentiras como pílulas salvadoras. No trecho em destaque, podem ser observados recursos literários na produção de efeito de sentido. São eles, respectivamente. Antes de ver as opções, veja, as palavras engole e mentiras pertencem a campos semânticos, a campos de sentido totalmente diferentes. Engolir e mentira não tem nenhuma conexão. Isso é chamado de analogia, tá? A analogia é a base da metáfora. A analogia é uma comparação, tá? Uma aproximação de realidades diferentes. Primeiro já tem uma metáfora, engole suas mentiras. O que é a metáfora? A metáfora é uma chamada comparação subjetiva. Você aproxima realidades ou ideias que não têm nenhuma conexão. Engolir e mentira são palavras totalmente diferentes, de campos semânticos muito diversos. Engole suas mentiras como pílulas salvadoras. Aqui existe uma comparação. O termo da comparação, sem dúvida, é como, tá? Então, nós temos duas figuras muito nítidas. Primeira, que é uma metáfora, e a segunda, que é uma comparação. Metáfora engole suas mentiras e comparação em como pílulas salvadoras. Vejamos. Metonímia não há, tá? Quando se opta por utilizar uma linguagem, utilizar uma palavra no lugar de outra. Metonímia é substituição, tá? Hipótese, digamos. Laço no lugar de menina, de moça. Hipótese. Cigarro no lugar de menino, de moço. Catacrese não há. Catacrese, quando na falta de uma palavra específica para designar o fato, usa-se um objeto impróprio. Metáfora, sem dúvida, quando se diz que houve uma transferência de um termo para um contexto de significação que não lhe é próprio. Sendo mais claro, mais simples, a metáfora é uma aproximação de realidades diferentes, tá? Engole e mentira. Engolir tem a ver com comida, tá? Com água, tem a ver com mentira, outra realidade. Metáfora, sim. E comparação, pois se trata da aproximação de elementos de universos diferentes associados por meio de conectivo. Sem dúvida. Engole e mentiras como pílulas salvadoras. Marcamos, então, a letra E de escola. Porque existe uma metáfora e uma comparação. Lembrando que metáfora é uma das principais figuras de linguagem. Existe um teórico chamado Otávio Paz, tá? Um dos melhores teóricos da literatura que já houve no planeta Terra, todos os tempos, que fala que todas as figuras, em alguma medida, são metáforas. A metáfora é a principal figura da literatura. Metáfora é a aproximação de realidades dissemelhantes, diferentes, sem uso de termo comparante. Letra E de escola. Para a questão 3, eu tenho: vi há um tempo um conhecido meu que se tornou muito rico. Sofreu horrorosamente na hora de comprar um quadro. Essa frase contém um exemplo de uma figura denominada. É o seguinte, duas ideias aqui. Se é rico, não vai sofrer na hora de comprar, tá? Mas pode ter dúvida. Ok, se ele ficou com dúvida, ele pode sim sofrer. Pode haver uma ironia, mas também sofrer muito é um exagero. A figura do exagero é chamada de hipérbole.
Tá? Então, sem ver as alternativas, pode haver uma ironia, que ele não sofreu nada, ou então um exagero de expressão, ou ironia ou hipérbole. Catacrese, hipérbole, pleonasmo, metonímia e hipérbato. Sem dúvida existe um exagero de expressão. Tá? Sofreu horrorosamente, é um exemplo de hipérbole. Ah, mas não, hipérbato, tem que estar um parecido. Hipérbato é quando você inverte a ordem da frase. Tá? Não tem nada a ver com hipérbole, não. Das minhas coisas cuido eu. Isso é um exemplo de hipérbato. Na ordem direta, sujeito, verbo, complemento seria eu cuido das minhas coisas. Quarta questão. Para o ignorante, a velhice é o inverno. Para o sábio, é a estação da colheita. As figuras de linguagem empregadas são, sem olhar as alternativas. Velhice e inverno foram aproximadas. As palavras velhice e inverno. Velhice e inverno nada tem a ver. Tá? Velhice tem a ver com idade, pessoa, tempo, etc. e tal. Inverno é uma estação. Metáfora, não há dúvida. Velhice e inverno é uma metáfora. E quando fala para o sábio é a estação da colheita, o referente de é a estação da colheita, sem dúvida que é velhice. Velhice e colheita também nada a ver. Houve uma metáfora. Ok? Ok. Primeira figura. Existe ainda uma oposição entre ignorante e sábio. Ignorante de um lado, sábio de outro. Inverno de um lado e estação da colheita. Inverno no sentido de não dá para colher, zero colheita. E estação da colheita, totalmente. Colheita, 100%. Obviamente existe metáfora, existem duas metáforas. A velhice e o inverno e a velhice e a estação da colheita. E existe ainda antítese em ignorante e sábio. E ainda em inverno e estação da colheita. Lembrando a diferença da antítese para o paradoxo. Na antítese, os opostos se excluem. Para o ignorante, uma coisa. Para o sábio, outra. Se para o sábio, se a pessoa fosse sábia e ignorante ao mesmo tempo, se os opostos se fundissem, eu teria um paradoxo. Lembrando que as figuras são metáfora e antítese. Metáfora e antítese, letra A, já marquei. Prosopopeia e antítese, não. Eufemismo e metonímia, não. Antítese e eufemismo, não. Metonímia e prosopopeia, não. Marcamos a letra A. Então, a minha sugestão em todas as questões é que você faça uma análise do comando da questão. Tá? O que é pedido? Figura de linguagem? Obviamente, aqui mostrei por quê, metáfora e antítese. Vamos para a última questão aqui da nossa revisão de figuras de linguagem. A expressão rios de dinheiro, a ideia de que é muito dinheiro. E se é muito, é exagero. A figura do exagero se chama hipérbole. Marcamos, então, esta questão da Consulplan sobre figuras de linguagem, a letra A. Bem, esta foi a nossa revisão de figuras de linguagem. Tá? 5 questões aqui. Se você quiser mais questões, não, eu quero muito mais questões. É só acessar manuelneves.com. Lá na página inicial existe uma seção só de concursos públicos. Existem mais de, no mínimo, 100 questões só de figuras de linguagem. E fica tudo organizado pela empresa que vai escrever a prova por organizadora. Né? Lá no site, além das matérias, de figuras de linguagem, morfologia, período simples, período composto e das questões, você encontra um curso de redação, tá? Encontra cursos também de linguagem, tudo bem acessível. Muito obrigado aí pela companhia, grande abraço e bons estudos.